Bom dia a todos. Eu gosto muito de começar as minhas aulas sempre me investindo para isso. Eu acho que as pessoas que assistem às nossas aulas, elas precisam se encantar com o que veem. E os meus alunos sempre me veem nessa perspectiva. Então eu vou colocar aqui o meu chapeuzinho velho de guerra, e toda vez que eu começo a falar sobre esse tema, eu estou vestido a caráter. E isso causa o fascínio nos olhos dos alunos, né? Isso é muito importante, captar a atenção deles por aquilo que eles estão vendo. Bom, eu sou o professor Eliton Gomes, mais conhecido no meio acadêmico, no meio profissional como Gomes. Então, eu vou falar um pouco sobre as práticas corporais de aventura na perspectiva escolar. Eu sou graduado em Educação Física, eu tenho especialização em Educação Física Escolar e também sou mestre em ensino. Trabalho com esse universo, com as práticas corporais de educação de aventura, há mais de 10 anos. Né? Na verdade, o meu contato com esse universo da aventura já passa de 20 anos. Eu não sou tão novinho assim como aparento ser, esse rostinho de menino. E no meio acadêmico também, trabalho também com os universitários de educação física, trabalhei muitos anos com essa perspectiva também. Falar sobre práticas corporais de aventura é falar um pouco de um universo um tanto quanto desafiador. Né? Muitas pessoas têm certo receio ao abordar esse tema por diversas nuances, diversas situações. Passa, por favor. Obrigado. Essa perspectiva da aventura, nós devemos ter a noção de que nós devemos partir sempre para aquilo que o aluno já sabe. E principalmente quando ele sabe aquilo que tem a característica aventureira. Explorar essa perspectiva, esses conhecimentos prévios que os alunos já têm, é importantíssimo para que dentro de um objetivo do sistema educacional, do sistema escolar, nós consigamos, num futuro, ter um processo de catalisação, né, de habilidades cognitivas, psicomotoras e socioafetivas muito mais rico. Né? Então, partir daquilo que o aluno já sabe, partir do conhecimento dele, principalmente sobre a perspectiva da aventura, é o que vai engrandecer e enriquecer as nossas aulas. Ele vai criar aquilo que a gente chama de aprendizagem significativa, mais significado para ele. Ele vai conseguir compreender de forma mais tranquila, de forma mais palpável, porque está dentro da realidade do dia a dia dele. Então, nós conseguimos trabalhar no aspecto interdisciplinar e possibilitando ganhos tanto mentais, cognitivos, motores, socioafetivos, partindo por todas as dimensões do conhecimento. Falando de dimensões do conhecimento, né, é importante trazer o que a BNCC trata sobre esse assunto. Né? Então, ela já fala lá que as dimensões do conhecimento devem ser trabalhadas. E isso não é diferente das corporais de aventura. Né? Assim como todo o trabalho pedagógico em qualquer um dos conteúdos da educação física, né? Nós também devemos trabalhar com as práticas corporais de aventura nessa perspectiva. Tem um laserzinho aqui na ponta. Assim. Então, partindo da experimentação, contato da vivência dos alunos, né, aquilo que ele vai ter como experienciar, fazer na escola, uso e apropriação, aquela questão da realização autônoma, que ele consiga replicar isso em outros momentos, que ele consiga levar para os colegas dele lá na casa dele, para os irmãos, para os pais, e fazer com que isso se multiplique fora da escola também. Fruição, que é apreciação estética, ver o quanto ele está fazendo aquilo de forma bem feita, quanto ele tem que melhorar, para melhorar a estética desse movimento. Reflexão sobre a ação, observar e aprender. O que ele está fazendo, que ele poderia fazer melhor e que ele pode melhorar ainda mais. Quais são os recursos que ele está tendo, que ele poderia adotar outros ou melhorar aqueles que ele está utilizando naquele momento. Construção de valores, né, uma perspectiva atitudinal, a discussão coletiva,
trabalhar com o outro. Mas como é que você fez isso? Como é que você chegou a fazer isso? Foi bom? O que você gostou? Por que você gostou disso? Quais os pontos positivos disso? Então, trabalhar essa perspectiva da dimensão atitudinal com o aluno também faz parte desse delineamento pedagógico da aventura. Análise sobre como funciona. Às vezes eu vou trabalhar, por exemplo, uma falsa baiana com meus alunos. E aí eles perguntam para mim, professor, é uma baiana que é falsa? O que é isso? Eu explico como funciona. Às vezes eu não preciso explicar para o aluno como é que se monta um percurso desse, mas a lógica de como funciona ele precisa saber. Então é importante nesse momento. Compreensão, que é a inserção no contexto sociocultural do aluno. O quanto ele acha que isso é possível dentro da realidade sociocultural dele. Às vezes eu falo para ele, olha, você tem que fazer espeleoturismo, é interessante, é muito interessante. Ele lá sabe o que é espeleoturismo? Ah, você tem que fazer técnicas de escalada, não sei. Ele vai querer utilizar aquilo que é palpável para ele, o que ele consegue inserir no contexto cultural, sociocultural dele. Então, trabalhar coisas... E o protagonismo comunitário, né? Que é essa atitude de democratização, essa atitude de possibilitar que ele participe de várias situações e que ele consiga levar isso para algum outro espaço a não ser a escola. Né? Então, isso está falando lá na BNCC. E aí, acho que travou, não está esperando passar. Tem alguma coisa que eu fiz aqui? Não, o mouse está ligado. Agora passou. E aí a gente chega nas dimensões do conteúdo. Nós vimos as dimensões do conhecimento, né? E como trabalhar esse conhecimento dentro da aula, dentro da perspectiva educacional, sobre as práticas corporais de aventura, né? Nós também passamos pelas dimensões do conteúdo que a gente já conhece, tá? A atitudinal, procedimental, conceitual, que para nós, professores de educação física, isso já é clichê, né? Nós trabalhamos isso. Mas nos esportes de aventura, dentro da escola, nós temos alguns vieses que nós devemos atender, né? Nós devemos atingir. Por exemplo, quando eu estou trabalhando na dimensão conceitual, né, que aborda fatos e conhecimentos, é importante trabalhar todos esses aspectos. Histórico das modalidades, os locais de prática, equipamentos e manobras, e aqui é muito importante orientar os alunos sobre os procedimentos a serem adotados, até pensando numa perspectiva de segurança. Dicas e procedimentos de segurança, que eu acabei de falar. Objetivos e motivos para se praticar. Muitos deles me perguntam, professor, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou escalar? Para que isso serve? Então, eu tenho que explicar para esse aluno o porquê que é importante eu escalar. O nível de importância da escalada, agora só fazendo um adendo, é tão grande que hoje é esporte olímpico. Ela atingiu o ápice de que qualquer esporte gostaria de estar. Hoje é esporte olímpico. Trabalhar sobre educação ambiental, extremamente importante, tema recorrente no Enem, inclusive. Vários concursos também. Hábitos e estilo de vida, né? Autonomia no lazer e na utilização do ócio, a influência da mídia, o quanto essas práticas corporais de aventura propagam na sociedade, e tudo isso a gente deve imensamente às mídias, principalmente as mídias sociais, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Mídias sociais são extremamente importantes para divulgar qualquer tipo de informação. Não é diferente do esporte de aventura. Se vocês abrirem agora aí o Instagram de vocês e pesquisarem sobre práticas corporais de aventura, vocês vão encher os olhos com muitas informações que estão sendo publicadas a todo momento. E essas informações, muitas vezes, norteiam os alunos, elas conduzem os alunos a um conhecimento que pode ser
mal abordado, né? Elas podem tratar esse conteúdo de forma equivocada, porque é um conteúdo que atividades esportivas que hoje nós temos de aventura nas vidas. Campeã de skate. Olha o tamanho e a importância disso, olha a influência. Olha a quantidade de pessoas que começaram a consumir esse produto por conta da entrada de esportes de aventura nesse hall. Não é importante? Partindo, eu acho que travou de novo, estava travando a passada. Partindo da dimensão conceitual, nós chegamos então à dimensão procedimental. Essa sim é um quanto mais técnica, né? A gente precisa ter uma pegada mais técnica. Não está passando. Travou. Problemas técnicos. Já voltamos com a programação normal. Bom, falando sobre essa dimensão procedimental, que o professor mais se realiza uma... Ontem nós tivemos experiência, né, tranquilo, não tem nada de falar assim, meu Deus do céu, é um perigo imenso. Se você adotar os procedimentos técnicos, né, de segurança, é bem tranquilo. Técnicas de segurança, os protocolos de segurança para qualquer modalidade esportiva existe. Qualquer uma, não é só esporte de aventura. Mas nos esportes de aventura, por conta do nível do risco ser maior, nós devemos ter mais atenção. E plano C, se tiver a possibilidade, até um plano D. A possibilidade de ampliar ainda mais a segurança do meu aluno. Não dá para brincar com coisa séria. Procedimento... Opa, agora funcionou na hora que não era. Processos pedagógicos, né? Ensinar a fazer. Eu costumo dizer que a palavra orienta, mas o exemplo arrasta. Quando você mostra para o seu aluno como faz, ele se sente muito mais empoderado a fazer. Falar como faz, muitas vezes pode orientar, pode ajudar. Mas a hora que você faz, ele consegue ver você fazendo, ele consegue se ver em você. E aí a aprendizagem acontece de forma muito mais significativa. Adaptações necessárias aos esportes. Muitas vezes, os espaços que nós temos para as práticas corporais de aventura, eles não são os ideais, né? A gente não tem uma cachoeira dentro da escola, né? Nós não temos ali um camp dentro da escola para poder surfar. Então, nós precisamos ter criatividade e adaptar para que essa sensação de estar fazendo aquilo aconteça, né? Eu costumo falar para os meninos, olha, vocês estão preparados para pular de paraquedas? Como assim? Vamos pular de paraquedas? Vamos pular de paraquedas. Mas eles nem sabem que eu estou trabalhando num universo chamado de ludicidade, né? Que é um universo em que faz com que ele sinta, que ele tenha as sensações a pular de paraquedas.
Ele vai ter todos os procedimentos, passo a passo de uma pessoa que sobe um avião, que usa o equipamento, que salta e plana e pousa. Tem todo o procedimento. Então, a lógica vai existir na cabeça dele, pautado pelo aspecto da ludicidade, isso vai acontecer. Essa é uma dinâmica que eu gosto de usar bastante com o pessoal do sexto, sétimo, galerinha mais nova aí, que dá para fazer isso de forma mais tranquila. Manuseio de equipamentos, né? A galera fala, professor, mas eu não sei nem o que é isso. Então pega, meu filho, toma aqui, ó, segura. Segura, nunca seguraram numa corda de rapel, não sabe nem a textura que tem. Toma, segura. Ele precisa palpar isso, ele precisa manusear isso. Nesse aspecto aqui, a gente também trabalha nós e amarras. Eu costumo falar para ele o seguinte: quem aqui tem a confiança, né, tem a segurança de que vai amarrar a tua rede na parede, seja lá uma árvore, e vai deitar nela de uma vez, sem medo de cair? Quem aqui conseguiria fazer isso? Ah, professor, eu consigo, eu consigo. Então vamos ver. Amarra para mim. Não vai. A maioria deles, eles amarram e se der uma balançadinha cai. Né? Então essas habilidades de ensinar como faz o nó, de fazer eles perceberem que essa ideia de nós e amarras está presente na vida deles o tempo todo. Isso aqui é uma trama de fios, nada mais é do que nós e amarras. O que a professora amarra no cabelo dela de vez em quando, amarrando, é nó. O nosso cadarço é um nó. Nossa pulseirinha ali, um cordão, é tudo nó. Então o nó está presente na nossa vida o tempo todo, até para as pessoas que dão nó em outras. Habilidades manuais, aí eu entro também na perspectiva dos nós e amarras, né? Parece besta, muitas vezes os alunos olham, mas, professor, eu vou aprender a fazer nós, pô, educação física, é jogar bola. Mas quando eles começam a fazer, eles começam a visualizar a produção deles e ver que aquilo lá tem aplicabilidade, eles começam a quebrar paradigmas. Eles começam a abrir a mente. Eu falo muito, open your mind, abre a sua mente. Né? Muda esse mindset de vocês. Vocês precisam enxergar a educação física de forma mais ampla. Não é somente o universo do Quarteto Fantástico que existe. Tem muitas habilidades, tem muitos esportes que precisam ser explorados. O esporte de aventura é um deles. Então, na perspectiva procedimental, na dimensão procedimental, dá para trabalhar tudo isso e muito mais. Não vou carregar o slide, senão fica até pesado para a gente ficar lendo aqui esse monte de coisa, né? Mas dá para trabalhar muita coisa, gente. Atitudinal, poxa, nem se fala. Nem se fala. Se controlar em uma situação tranquila já é difícil. Imagina se controlar em uma situação de adrenalina alta, né? Em picos hormonais, de adrenalina, endorfina. Imagina se controlar nessa situação em que você não consegue nem pensar direito, muitas vezes. Então é importante trabalhar essa dimensão extremamente bem aplicada. Veja bem, obediência às regras. Eu costumo falar, gente, erros nos esportes de aventura levam a lesões sérias. E para não ser acometido por erros, vocês precisam ter muita atenção às regras. Os protocolos de segurança precisam ser fielmente seguidos. Ética nos esportes. Uma coisa que eu falo sempre para ele, crio até cordão de isolamento, regras um pouco duras. Quando eu estou fazendo um esporte de aventura em sistema de altura, por exemplo, lá no rapel, não existe brincadeirinha de vou fazer de conta que vou empurrar o meu coleguinha ali para ele tomar um susto. Não existe isso, de forma alguma. Isso é corrigido por mim bem forte. Tá? Não pode. Eles já sabem como eu funciono, então eles não fazem isso, eles não se arriscam, não. Mas a gente tem que respeitar o colega, né? Respeito às normas de segurança. Eu costumo falar assim, ó, a corda é o meu alimento escolher dentro do universo do esporte.
Vai estragar? Não, não vai estragar. Talvez se eu ficar pisoteando ali mais de 1 hora, pode ser que estrague. Uma pisadinha não vai estragar, mas é questão de respeito, é questão de atitude, né? Então, essas orientações precisam vir. Assumir risco. Eles precisam assumir risco, não é só nós, não. Os alunos também, obviamente. Mas o aluno ele precisa assumir naquele momento, naquele ato, qualquer atitude dele pode desencadear uma lesão. É óbvio que a gente vai ter o B, C e D, que eu falei para vocês, de redundância de segurança. Mas eles nem precisam saber disso. Para que eles sejam responsáveis pela sua própria segurança. A autonomia. Autossuficiência. Cara, isso aqui trabalha muito. Autossuficiência demais. A pessoa ser responsável por ela mesma e ela fazer sem necessitar de outro. Então, para isso, ela precisa ter conhecimento. Eu preciso saber o que eu estou fazendo para fazer sozinho. Autossuficiência, eu vou trabalhar muito, eu vou até mostrar depois, em um dos conteúdos que eu trabalho dentro desse universo de esportes de aventura, das práticas corporais de aventura, que coragem, liderança, trabalho em equipe, confiança, superação, responsabilidade, respeito, e todas as nuances que estão dentro desse trato atitudinal. Isso também é explorado dentro dos esportes de aventura, das práticas corporais de aventura, e potencializados pelos aspectos de risco, pelos aspectos de incerteza, de imprevisibilidade, né? Então, tudo isso é trabalhado também. Tá ok. Tá ok. Vou de novo. O meu autor, né, Dmitry Wu, lá de São Paulo, tem alguns livros dele, e muito com ele sobre a pedagogia. Ele traz os momentos de aprendizagem. E aí a BNCC vai depois dele, né? Que a BNCC é 2017, vai depois dele trazer algo mais apurado, mais completo. Mas ele já falava lá em 2010 sobre esses momentos de aprendizagem dentro da perspectiva da pedagogia da aventura. Passa para mim, por favor. Está passando. E ele traz 3 momentos básicos. O primeiro momento é o momento de experimentação. O momento em que os alunos vão ter o contato com essas novas experiências, com as novas habilidades. Eu costumo dizer para ele, fala para mim um movimento básico do futsal. Ele vai falar o chute. Ok, agora fala um movimento básico aí do arvorismo. Fala o movimento básico. Não tem. Não tem um movimento básico no arvorismo. Porque existem vários movimentos a serem realizados. Ou seja, o repertório motor ali do arvorismo é extremamente rico. É amplo. É gigante. E outro, é novo. É diferente do que eles praticam no dia a dia. E é muito mais enriquecedor do ponto de vista desenvolvimentista. Ele também traz esse momento de aprendizagem que ele chama de resolução de problemas, né? E aí ele traz, que fala que é uma análise da atividade, o momento que eu vou observar aquilo que eu estou fazendo, vou construir com criticidade. Eu vou analisar e vou dar o meu ponto de vista, eu vou dar a minha opinião, se deu certo, se não deu certo. Eu vou ter um estímulo também à criatividade. É o momento em que eu posso criar novos movimentos, eu posso melhorar movimentos já realizados, ou eu posso criar novas opções de movimento, né? Ou novas opções de atividade também, alterações, variações. É nesse momento em que eu vou resolver problemas de uma primeira experimentação, de uma primeira vivência. E depois, num terceiro momento, ele traz o momento da organização,
que é aquela refinação das ações, é um momento que eu vou fazer com muito mais qualidade, né? Mudança de comportamentos. Mudança de comportamento, bom, eu fiz certo, eu fiz errado aqui, ó, posso melhorar, então eu vou mudar o meu comportamento. Eu segurei com a mão pronada. Ah, não, agora eu vou segurar com a mão supinada. Já vou melhorar o meu desenvolvimento. Então, são mudanças de comportamento que facilitam e potencializam a habilidade. O ganho, né, de habilidades. E a economia, tudo isso pautado numa economia de energia. Eu costumo dizer para eles, ó, lá na fossa baiana, você vai passar uma fossa baiana, você vai deslizar sobre a corda, você não vai andar sobre a corda. Então ele começa a ter essa noção aqui quando ele resolve problemas. E lá, quando ele vai fazer a organização dessas habilidades, ele começa a aplicar o que ele desenvolveu com criticidade. Olha, uma mão tem que estar pronada, a outra supinada. Por quê? Porque a corda pode dar um solavanco, e aí você tem que estar seguro na corda. Coordenação motora, enquanto um braço está aberto, as pernas estão fechadas, deslizei, perna fecha, braço abre, braço fecha, a perna abre. Então, essa coordenação motora também tem que ser trabalhada. E é o momento em que ele vai poupar energia quando ele faz certo. Quando eu estou na fossa baiana, novamente o exemplo, braços e pernas fechados, segurando na corda de cima e pesando na corda de baixo, eu tenho um ponto de equilíbrio que ele está muito instável. Quando eu abro os meus membros aqui, eu tenho um ponto de equilíbrio mais estável. Então ele precisa compreender essa lógica para que ele consiga deslocar sobre a corda e poupar energia. Então tudo está dentro de uma lógica de aprendizagem que ele chama de momentos de aprendizagem. Indico para vocês o livro dele, Pedagogia da Aventura. Excelente o livro. Para quem está começando aí com, ou deseja, quem está me assistindo, deseja iniciar com as práticas corporais de aventura na escola, procura o livro do professor Dimitri, Pedagogia da Aventura. Extremamente interessante, muito bom. Como que as práticas corporais de aventura elas estão situadas lá na BNCC, né? Vamos compreender. Lá ela fala assim, ó, que as PCA, né, que é a prática corporal de aventura, elas exploram as expressões e formas de experimentação corporal, pautadas nas características de perícias e proezas, provocadas por situação de imprevisibilidade e que apresenta quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Então, eu tenho um ambiente que é desafiador, eu tenho uma situação de imprevisibilidade, eu tenho situações que vão exigir de mim perícias, né? Principalmente numa habilidade, no manuseio e tudo mais, e proezas, aquelas chamadas de proeza guerreira, né? De ter coragem e tudo mais. E isso vai se desenvolver através de expressões e formas de experimentações, ou seja, através do momento de contato, da forma que eu vou fazer aquela modalidade. Então, essa é a definição de práticas corporais de aventura que traz a BNCC. E ela vai além. Existe uma classificação, assim, várias classificações para os esportes de aventura, de acordo com o meio que se praticado, de acordo com o nível de complexidade, e tem várias classificações, vários livros que trazem classificações diversas. A BNCC traz uma classificação tanto simples, passa por favor. Ela divide as práticas corporais de aventura em práticas corporais de aventura na natureza e práticas corporais de aventura urbana. O nome já explica. Então, são aquelas que são praticadas na natureza, no meio selvagem mesmo, no meio do mato ali, e aquelas que são praticadas, que ele chama de paisagem do cimento, né? Que são as zonas urbanas, as cidades. Então, exemplos daquelas que são praticadas na natureza, nós temos o rapel, nós temos o arvorismo, né? O mountain bike, a escalada, né? Exemplos de práticas corporais urbanas, nós temos o skate, o parkour, o patins, são aquelas que são praticadas nas cidades. E aí ela orienta, a partir do 7º ano, 6º e 7º, as práticas corporais urbanas, 8º e 9º, práticas corporais na natureza. Por conta do nível de entendimento, de complexidade do assunto, eu abordo esse tema na natureza com as crianças que têm um pouquinho mais de idade. Por causa dessa compreensão mesmo. Principalmente na perspectiva da preservação, da conscientização ambiental.
Isso aqui é extremamente importante para todos nós, professores de educação física. Entender como funciona essa relação entre perigo e risco é extremamente importante. Eu trago essas duas situações aqui, ó. Um jacaré com a boca aberta. Perigo. Agora, se eu me atrever a ficar dentro da boca do jacaré, aí eu estou me colocando em situação de risco. Entenda que o perigo, ele está lá. E o risco é me aproximar a ele. Veja outra situação. Um tsunami, uma enchente, uma tromba d'água. Perigo. Isso vai acontecer. É algo que a gente não consegue controlar. A natureza faz isso. Mas essa situação aqui é uma situação de risco. Construir uma casa no leito de um rio e eu sei que ali pode vir uma enchente, eu estou em situação de risco. Então eu tenho que observar o que é perigo, o que é risco. Nessa perspectiva, Spink fala o seguinte, que perigo é uma situação com potencial para causar um dano. E o risco é a probabilidade de ocorrer a situação perigosa. Ao ponto em que eu me aproximo da situação de perigo, o nível aumenta. Eu dou exemplo para meus alunos assim. Nós temos na escola uma caixa de energia. Falo, gente, isso aqui é perigo ou é risco? Uns é risco, outro é perigo. Falo para eles, gente, isso aqui é perigo. Ao ponto em que eu me aproximo da fonte do perigo, o nível de risco, ele aumenta. Então, quanto mais próximo, maior o nível de risco. A hora que eu coloco a mão, nível de risco maior que todos. Se eu me afasto, o nível de risco abaixa. Professor, mas e aí, quando eu for fazer esporte de aventura, como é que é isso? Eu tenho que me afastar? Eu não tenho que chegar perto? Como é que é isso? Não. Para isso, nós temos os protocolos de segurança. Para isso, nós temos técnicas de segurança para reduzir esse risco. Nós vamos estar em contato com o perigo o tempo todo. Ao ponto que eu chego lá na borda lá da passarela onde a gente faz o rapel, que tem em torno de uns 10 metros, 20 metros. Não chega, acho que não chega a 15 metros de jeito nenhum. Ao que chegou na borda ali, se eu não tenho equipamento nenhum, eu estou em situação de risco altíssima. Se eu visto um equipamento, uma cadeirinha, coloco uma corda, ancoro essa corda num lugar fixo, o risco já diminui bastante. Porque se caso eu ficar pronto ali, de repente cair, estou preso. Posso normalmente sair de lá com toda segurança. Nessa perspectiva, eu provoco vocês um pouquinho. Como é possível realizar uma avaliação de perigo na escola? Como é que eu faço isso? E aqui eu já digo, mudando o olhar, tendo um olhar mais técnico, mais clínico, mais pontual, para aquelas situações em que você normalmente não visualiza. Em uma quadra poliesportiva, quando você chega para jogar bola, você olha, tem quadra, tem piso, tem traves, mas e aí? Prestar atenção nas situações de perigo. Importante. Será que essa trave não está oferecendo risco para meus alunos? Será que ela não está enferrujada ali com algumas pontas sobressalentes? Será que esse piso não tem buracos? A quadra, ela não está exposta ao sol? Isso tudo é situação de perigo. E o fato de eu colocar um tênis no pé do meu aluno já é uma contenção de perigo. Já consigo oferecer para ele um nível de risco menor. Então, as ações para reduzir, para avaliação desse perigo na escola, parte do olhar um pouco mais apurado dos professores. Quais são as estratégias utilizadas pelo professor para controlar corretamente o risco da exposição do aluno ao perigo? Qual é o perigo oferecido? Partindo desse pressuposto, quais são os protocolos de segurança que eu preciso adotar? Existe lá na administração, a FOFA, já ouviram falar do protocolo FOFA? As fraquezas, eu não vou me lembrar certinho, fraquezas e ameaças, as forças e os objetivos, eu não me lembro certinho, mas é um protocolo em que
a gente pega e a gente consegue identificar quais são as fraquezas do meu ambiente e o que eu posso fazer para solucionar esses problemas que eu tenho no ambiente. É um protocolo da administração. Já usei ele em alguns momentos. No momento que a gente está começando, é bom a gente ter esses subterfúgios, né? Mas com a experiência, a gente consegue já, de pronto, ter o olho já identifica, olha, ali tem um problema, ali tem um perigo, vamos adotar um protocolo de segurança para ali. Se eu sei que tem um ambiente que está oferecendo riscos, tenho a possibilidade de isolar e não ir para lá, não tem problema, isolo. Eu tenho que pensar sempre na segurança do aluno. O esporte de aventura é pensar na segurança de quem pratica. Essa é a máxima. Porque o risco, de fato, é maior do que nos outros esportes, sem dúvida. Para o professor de educação física que atua nas escolas, os desafios que nós nos deparamos são imensos, são muitos, né? Aí eu trouxe alguns desafios quando a gente trabalha com isso dentro da escola. Veja bem, o primeiro, o material, né? É complicado, realmente, o material, vou ser sincero para vocês, não é um material barato, não é um material barato, não é o mesmo valor de uma bola de basquete, uma bola de futsal, não é, é mais caro, então por isso o acesso fica um pouco mais difícil. Mas com inteligência e criatividade eu posso adaptar muitas situações, sem deixar de lado a segurança do aluno, sem deixar de lado os protocolos de segurança. Se eu vou fazer um rapel, eu não posso fazer com qualquer corda, tem que ser uma corda específica, tem que ser um material específico, cadeirinha específica, capacete específico, luvas, eu tenho que estar com todo equipamento específico, certo? Não posso negligenciar o básico. Mas se eu vou fazer, por exemplo, Ok, obrigado. Mas se eu vou fazer, por exemplo, um slackline, eu posso começar com uma corda. Eu não tenho uma fita ainda? Ancoro uma corda. E eu posso montar ela em um ambiente bem baixo e andar sobre a corda bamba, lembrando a ideia do circo. Isso vai ser uma transição de aprendizagem, o transfer, né, que a gente chama, lá para o slack tiver a fita. Eu posso adaptar algumas situações, basta ter criatividade. Já falo, vai ser fácil? De forma alguma. Não vai ser fácil. Vai dar muito mais trabalho do que só jogar bola. Tá? Vai dar muito mais trabalho antes, durante e depois da atividade. Tá? Então, não quero iludir ninguém assim, vamos fazer esporte de aventura, é legal, é bacana. Gente, vai dar trabalho. Mas o resultado disso é extremamente enriquecedor, tanto para você quanto para o aluno. Experimentem, depois me falam. O espaço. Muitas vezes o espaço não é adequado. E a gente tem que ter aquele olhar clínico para ver as possibilidades que o espaço nos dá. Mudança desse olhar convencional que a gente tem. Né? A gente tem que pensar e olhar de forma diferente para o espaço. Segurança é outra coisa que a gente tem como desafio dentro da nossa ação docente. As normas de segurança e as técnicas de movimento, elas têm que ser muito bem aplicadas, têm que ser trabalhadas, de forma a não negligenciar nenhum ponto, nem normas técnicas e nem movimentos. A gente tem que ensinar para os alunos como fazer e por que fazer. Deixa eu só ver aqui o horário aqui, senão eu atropelo. Me avisa, pelo amor de Deus. Aí. Outra coisa, e essa aqui é um cutucão mesmo, é um problema docente ao próprio profissional, ao próprio professor. Esses cursos, além deles serem os cursos de esporte de aventura especificamente, além deles serem um pouco mais caros que outros cursos, eles também são muito difíceis de se ter. O último que eu vi aqui em Cuiabá, ele rolou em 2016. De lá para cá eu não consegui ver nenhuma outra empresa que desenvolveu um curso. Um curso que eu fiz, inclusive, foi bem carinho, e foi para trabalhar técnicas verticais, rapel e escalada. E poucos professores de educação física lá estavam. Acho que só tinha eu, mais uns 2 só. Uns 15 dos que tinham lá, né? Poucos estavam lá. Muitos eram engenheiros, advogados, de outras áreas, mas a educação física só tinha umas 2 pessoas, eu acho. Não me lembro bem.
Então, a capacitação continuada, pensar nesse processo de se preparar para esse universo é importantíssima. Não adianta eu pensar assim que, com aquela orientação que eu tive na graduação, tá ótimo, tá bom. Eu posso trabalhar, estou habilitado a trabalhar com esporte de aventura na escola. Não caia nessa ilusão. Já falo, é uma ilusão. Porque o que a gente tem na graduação para poder aprender sobre esporte de aventura é muito pouco. É quase nada. Pela imensidão que é este assunto. Então a gente precisa se preparar, precisa se capacitar. Tá? Muito. Continuadamente. Não achar que eu sou o cara do rapel e não preciso mais me capacitar. Não. Tem técnicas surgindo a todo momento. Tem nós diferentes, mais eficientes, que estão surgindo a todo momento. Equipamentos com tecnologias muito maiores daqueles que eu usava. Eu não posso me fechar em uma bolha. Eu tenho que aprender e aprender cada vez mais. E aí eu boto um pouquinho de responsabilidade também nas esferas governamentais. Né? O Estado tem responsabilidade com isso. O Estado, investindo agora em CREF, fazendo essa palestra, está cumprindo com esse objetivo, né? Que é criar oficinas sobre o tema e disseminar essa estratégia que leve aos professores a possibilidade de desenvolver o conteúdo com segurança e confiança. Então eu preciso ter alguém que me ajude a me capacitar. Eu preciso ter meios para que eu possa me tornar um bom professor de esporte de aventura. E o Estado é responsável por isso também. Todas as esferas. O professor também precisa se mover. Não pode cair numa zona de conforto, né? E achar que a graduação me dá condição para isso. Hoje a gente sabe que esportes de aventura está dentro de um currículo da educação física na graduação, mas ele não é a sua salvação, não. É apenas para abrir o horizonte e falar para você, ó, existe, vai se capacitar. Então o professor precisa enfrentar esses medos e dúvidas. Ele precisa buscar conhecimentos. Precisa ser autônomo no seu próprio conhecimento. Ele precisa entender que ele precisa se capacitar. Enquanto isso não acontecer, não vai acontecer mudança alguma. Né? Pode passar, por favor? Travou de novo. E aqui eu trago algumas fotos de ações já realizadas o ano passado, este ano e alguns anos anteriores, de possibilidades a serem realizadas das práticas corporais de aventura no ambiente escolar. Eu fiz questão de separar, até falei para a Major, meu Deus, está me dando um trabalho louco separar essas fotos, porque tem muitas fotos, né? Só que eu vou armazenando e não vou buscando. E aí quando eu vou ver, meu Deus do céu, onde é que está isso? Né? Então aqui tem algumas possibilidades. Por exemplo, o arvorismo. O arvorismo, nós fizemos uma parceria o ano passado, não, antes da pandemia. Isso foi antes da pandemia. E lá com o Horto Florestal. Então tem árvores lá. E nós montamos um circuito de arvorismo lá magnífico. Atendemos mais de 300 crianças. Não, 300 não. 300 num período. Deu umas 600 crianças nos 2 períodos. Das escolas públicas municipais de Cuiabá. E essa galera ficou maluca. Tanto, aqui ó, nós temos esses meninos aqui, são acadêmicos de educação física que estavam lá. E eu estava coordenando eles. Os alunos chegavam, faziam até uma pequena trilha de uns 800 metros, mais ou menos, com os biólogos lá do horto, e com relação às árvores, às plantas, os animais que lá existiam. E eu, no final da trilha, eles desembocavam direto aqui no arvorismo. Então, eles ficavam ali, maravilhados, as filas eram enormes, aquela loucura para praticar de todas as modalidades. Né? Então, nós temos aqui várias possibilidades, que é uma parceria que nós fizemos. Aqui foi uma situação vivenciada dentro de uma escola. Você pode perceber que está dentro de uma quadra, né? Uma ponte de cordas, também trabalhando o arvorismo. Nessa situação foi em Várzea Grande, essa foi em 2014, essa faz bastante tempo. Foi lá na escola José Leite, lá em Várzea Grande, ali perto, no Cristo Rei. E lá nós desenvolvemos essa atividade aqui, que é muito usada no CrossFit, né? Que é o Rising Rope ou Rope Climb, tem vários nomes aí, que é a subida na corda. Só que os alunos não têm força. O que sobrou? Sobrou para quem?
O professor subiu o aluno no braço, para o aluno ter a experiência. Por isso que eu falei, dá trabalho demais. Você sai de lá pingando, exausto, mas no nível de satisfação enorme. Olha a fila que estava isso aqui. Olha lá o tamanho da fila. Isso fazia voltas, tá? Na quadra inteira. Isso foi num sábado. E a galera veio no sábado para a escola. Qual atividade que dá para desenvolver na escola que traz tanto aluno assim num sábado? É? Outra situação, passa por favor. Tem várias aí. O slackline. Esse é um dos meus carros-chefe, né? Então, esse aqui foi semana passada. Semana passada, essas fotos aqui, essa. Essa foi lá no Zé Leite também, no mesmo evento. Essa foi uma foto tirada na minha dissertação de mestrado. Na minha dissertação de mestrado, eu explorei a ideia do slackline, possibilitando a aprendizagem tanto cognitiva quanto motora e a melhoria do rendimento escolar através da prática esportiva do slackline. Obviamente que não era só andar pela fita, tinha outras variações ali que ia potencializando a prática e favorecia demais, que a gente viu isso, durou uns 3 meses, nós vimos isso, os alunos que tiveram a participação no projeto, eles melhoraram bastante a sua nota na escola. Tá? Aqui são os meninos praticando lá na escola, eu trabalho lá na Arena Pantanal. Essa fita aqui, pessoal, não é uma fita do slackline específica. A fita do slackline ela tem 5 centímetros, ou 2,5. Essa aqui tem 10. É a mesma potência. É a fita de carga, né? Para treinamento, baixinho, vocês podem perceber aqui pela altura, baixinho, quando ela está nessa altura, aqui no meio fica assim, ó. Tá? Fica uns 20 centímetros do chão. Então, o risco é muito pouco. E aí eles andavam nessa fita. Como ela tem 10 centímetros de largura, a hora que ele pisa ali, a sensação de segurança é maior. Então eu faço essa transição para uma fita mais estreita de forma mais tranquila. Ele perde um pouco o medo na fita mais larga e assim vai. Mas eu não jogo ele direto aqui também, não. Ele passa por uma situação de se equilibrar em cima de uma vareta, de um cabo de vassoura, aqui no caso uma pequena ripa de madeira, no chão mesmo. Ele passa a utilizar esse equipamento chamado de vibe board ou balance board, né, para se equilibrar. Então, a temática principal da aula é equilíbrio, para que no final ele suba sobre a fita e consiga fazer isso com muito mais tranquilidade, com muito mais domínio, com muito mais segurança. O outro, próximo, é o trekking. Professor, mas como é que eu vou fazer trekking? Para quem não sabe, trekking ou hiking são modalidades do pedestrianismo, né? Tipos de caminhadas diferentes. Como é que eu vou fazer isso? Eu costumo dizer, a sala de aula é onde está o professor e o seu aluno. Então, ela não precisa ser dentro de um ambiente fechado. Aqui nós levamos, nessa situação aqui, acho que foi em 2014, aqui eu acho que foi já em 2016, 2017, alguma coisa assim. Os alunos lá para o Morro Santo Antônio. E aí nós fizemos trilha lá, com toda a perspectiva pedagógica. Não é só educação física, geografia, história, matemática, português, biologia. Todos os professores estavam trabalhando ali. E todos eles usaram o momento do trekking para culminar um projeto que estava sendo desenvolvido na escola. O professor que estava trabalhando lá em biologia, a fauna e a flora, não me lembro. O professor que estava em geografia, trabalhando relevo, vegetação, não sei. Eu trabalhando na perspectiva das trilhas, o processo de exercício aeróbico, né, hidratação, insolação, técnicas de primeiros socorros. Então, tudo aqui a gente trabalha nesse momento. Então, percebendo aqui um grupo bem grande, né? Isso aqui estava muito grande lá para cima. Não é o mesmo, esse aqui é diferente, esse aqui é diferente, esse aqui são iguais. São o mesmo momento. Rapel, essa é uma vivência que nós tivemos ontem. Foram fotos ontem. Porque assim, muitas vezes eu vou fazer uma atividade e aí eu não consigo tirar foto, porque eu estou tão envolvido com aquele momento que não dá tempo para parar para tirar foto. Eu não posso me desligar o momento que seja. E aí eu pedi para os meninos tirarem foto para mim, né? Porque eu pensei que eu vou colocar fotos aqui para a palestra. Então eu tirei algumas fotos de ontem mesmo, o pessoal realizando lá na escola. Foi, assim, exigir. Próxima aula eu faço novamente.
querem fazer mais. Passa, por favor. Vou passar um pouco mais rápido agora, gente. Passou, não? A escalada, né, que é uma vertente oposta ao rapel. Rapel é a técnica de descensão, escalada é a técnica de ascensão. Muita gente pensa que escalada é só subir numa parede com agarras. Não. Né? A técnica de ascensão, ela parte do pressuposto que qualquer instrumento que eu consiga sair de baixo para cima. Então, aqui é uma menina lá na arena também. Essa aqui é o ano passado, nossa aluna, lá do terceiro ano do ensino médio. É uma outra temática, uma coisa importante a falar. Rapel e escalada, como envolve um grau de risco um pouco maior, geralmente eu costumo trabalhar com o pessoal do terceiro ano do ensino médio, que tem uma compreensão de controle um pouco maior do que o ensino fundamental. E essa aqui foi em 2015, eu acho, essa imagem aqui na quadra também. Aqui, uma oficina de carrinho de rolimã, resgatando aí um pouco das brincadeiras antigas também, que tem a perspectiva da aventura. Então, os meninos possibilitando fazer isso. Qual é a situação que eles teriam para fazer isso? Na casa deles, hoje em dia, o que tem é celular. Eu não vou fazer isso. Então, possibilita aí fazer. E outra, eles pediram para fazer em casa. Não, não, fazer comigo, o que eu quero ensinar a vocês. Geralmente, na casa de vocês, sabe o que fazem? O pai fica com a ideia... experienciaram, já colocaram em prática alguns carrinhos que já estão prontos. Trabalhar nós e amarras, e aqui nós temos em duas situações os quadros que foram construídos pelos alunos, vários nós, e aprender para que serve cada um, tipo de corda e tudo mais. O patins também nós exploramos junto com o carrinho, junto com o skate também. O skate eu não consegui tirar foto, mas da menina ali nós já conseguimos tirar. O ciclismo, nós tivemos uma parceria com o pessoal do Detran e também de uma instituição chamada de Joco Afiliado. É uma instituição que ensina as pessoas a andarem de bicicleta, aquela que não sabe andar de bicicleta, e aqueles que já sabem andar de bicicleta, a gente ensina a como andar no trânsito. Né? Então, nós fizemos um percurso simulando o trânsito dentro da quadra, e aí os alunos com a bicicleta iam simulando os veículos, passando por faixa de pedestre, semáforo, vias mais conturbadas, pedestre passando fora da via, da faixa e tudo mais. Situações de trânsito. E até aqui também, manutenção de bike, que eu estava dando uma palestra, uma orientação sobre como fazer a manutenção bike básica de uma bicicleta. Travou de novo. A corrida de orientação é outro conteúdo abordado bastante na escola, inclusive na semana que vem nós temos uma avaliação prática. O que é isso? Dentro da corrida de orientação. Então, os alunos terão que se orientar no terreno, usando uma bússola, achar os pontos de controle. No prisma vai ter uma pergunta que é com relação ao controle, vai ter que responder em uma ficha. No final, ele vai entregar esse gabarito. Ou seja, posso usar esporte de aventura, corrida de orientação, para fazer qualquer tipo de prova dentro da escola. Eu não preciso estar sentado numa cadeira, escrever a prova. Não, pega essa prova, imprima a pergunta, coloca no prisma, faça esse aluno se localizar, andando, e a gente sabe que o corpo, quando ele está se movimentando, ele aprende muito mais, e aí ele vai se deparar com o prisma, ler a pergunta, anotar a resposta, e ele vai para o próximo prisma. Então, a semana que vem, se não for semana que vem, na outra, nós vamos fazer a avaliação de educação física dessa forma. Serão uns 20 a 25 prismas que eles vão ter que encontrar. Aqui é um desafio novo, né? Nós estamos abordando o aspecto da canoagem, e aí nós resgatamos as garrafas, e tem que ser garrafa específica, senão não dá certo, tem que ser aquela lisinha. Já conclamo, quem tiver a garrafa lisa me ajuda, que tá difícil achar. E nós vamos fazer, não fizemos, tá? Essa aqui é uma imagem da internet, mas nosso vai ser bem semelhante a esse. Nós estamos ainda em processo de construção. Aqui os alunos fazendo os primeiros tubos, né? Nós já temos alguns tubos prontos, fazendo o processo de limpeza, asepsia da garrafa, até para construir esse caiaque aqui e fazer um teste na piscina da escola.
E, por último, o sobrevivencialismo, que é um estilo de vida que eu adoto, né, que é o estilo de estar sempre preparado para qualquer situação de crise, onde nós devemos ter habilidades diversas para que nós possamos nos livrar de situações adversas sem muito problema, né? Então, eu trouxe isso como eletiva, como disciplina eletiva na escola. Os alunos ficaram loucos, né? Porque são muitas coisas que eles vão aprender aqui. Por exemplo, técnicas verticais, nós e amarras, acampamentos, equipamentos como o BOB, o Bug Out Bag e o EDC, né? O Everyday Care, são os kits de primeiros socorros, kits de sobrevivência, kits de não sei o quê. Os kits todos estão aqui. Filtragem, purificação e armazenamento de alimentos, que dura há mais de 5 anos armazenado, tem técnica para isso. E primeiros socorros aqui desenvolvido pelos próprios alunos, o protagonismo, um ensinando o outro, não era eu, não. O que eu fiz ali foi antes, no dia da culminância, eu fiquei só olhando, tirando foto, aí deu tempo. E aí eles iam fazer e quem visitasse estava observando. E por fim, eu trouxe alguns temas, não consegui achar fotos, muitos deles já trabalhei, mas dá para trabalhar tudo isso, ó. Surf, skate, parkour estamos trabalhando, semana que vem tem um percurso de parkour, paraquedismo, cross-country, acampamento, primeiros socorros, educação ambiental, são temas recorrentes dentro do universo dos esportes de aventura na escola. Então, finalizo deixando aqui meu contato também para vocês. Desculpa se eu atrapalhei, se eu atropelei o tempo aí, tá? Mas é porque tem muita coisa para falar. E teria muito mais coisa para falar se tivesse um pouquinho mais de tempo. Muito obrigado. Muito obrigada.